começou a frequentar, inclusive, e assim, com mais frequência, quando os meus irmãos saíam, que eu ficava sozinho, brincando e tal, jogava bola comigo, e foi me convencendo, né, até o dia, né, que ele cometeu o primeiro abuso. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Emaús Podcast. Me chamo Samuel, tô aqui com o meu amigo Peter. E aí, Samuca, e aí galera? Hoje no nosso episódio a gente vai ter um convidado muito massa, galera. Mas antes a gente tem um recadinho top, né, Samuca? Exatamente, um dos nossos patrocinadores, apoiadores aqui do Emaús Podcast, Inglês Expresso. É uma escola de inglês online que está apoiando aqui, né, o nosso podcast, e eles fizeram uma surpresa bem legal, um cupom de desconto aí para todo mundo. Vocês sabem que o inglês hoje é muito importante, né, pessoal? Tanto ali no meio profissional, ali pro seu currículo. Também você, quando vai ter um chamado missionário, tem essa vontade em inglês, é muito importante. E eles têm uma mecânica bem diferente ali nas aulas, não é aquela coisa meio chata de 2 aulas. Duas aulas por semana de 2 horas. É ali 15, 10 minutos, você encaixa quando pode. E Peter, fala um pouco mais desse cupom aí. E o cupom, galera, vocês vão ter 50% de desconto acessando o QR Code aqui na tela. Vocês vão poder entrar lá dentro da plataforma, vocês já vão estar com um cupom inserido, e lá na plataforma é bem dinâmica. Como o Samuca falou, é quase essas plataformas de streaming, você vai rolar a imagem e vai selecionar a aula e o curso que você quer. Exatamente, eles liberaram aí 10 cupons de descontos, né? 10 cupons por episódio, galera. Isso aí, por episódio, então aproveitem aí o QR Code e fala do nosso convidado de hoje. Vamos falar então? Gilson Gomes, salve de palmas. Maravilha. Bem-vindo aí. Deus abençoe vocês. Obrigado Amém. por fazer parte dessa história, né? O profeta Zacarias, ele disse algo muito interessante: nunca despreze os pequenos começos. Então eu entendo que a gente está vivendo um pequeno começo aqui. Amém, glória a Deus. Mas, Gilson, antes de mais nada, todo mundo te conhece o Gilson pregador, o Gilson que é escritor, mas fala quem que é o Gilson, na verdade. Eu sou filho da Leci, filho do Alan Olímpio. Já viu esse nome? Alan Olímpio. Eu acho que não, né? Mas eu nasci em Santa Catarina, no ano de 1988, então o pessoal já consegue somar a minha idade aí. Nasci numa cidadezinha muito pequena em Santa Catarina, uma realidade assim difícil, né? Família um pouco mais pobre e tal, nos criamos com várias privações e tudo mais. E a minha infância e parte aí da minha adolescência, ela foi marcada por algumas questões assim um pouco pesadas, né? A primeira coisa é estar no meio de uma família completamente disfuncional, por conta do alcoolismo do meu pai. Então a cena que eu tenho da minha infância é ver meu pai vindo bêbado para casa na sexta-feira, gastar grande parte do dinheiro da família, brigar com a minha mãe, aquela coisa de um pai alcoólatra dentro de casa. Eles brigavam, aí daqui a pouco, segunda-feira as coisas se acalmavam, meu pai trabalhava mais uma semana, na sexta-feira acontecia isso tudo de novo. Então as cenas assim da minha infância, elas foram esse filme repetitivo, esse looping quase que infinito, né, de uma família que sofreu na pele, né, os efeitos do alcoolismo e tudo mais. A nossa família não conheceu a Jesus assim lá no início, né? Meus pais se converteram depois, quando eu tinha lá meus 15 anos. Isso então, era em Santa Catarina? Isso, em Santa Catarina. Enquanto eu estava morando em Santa Catarina. Eu morei em Santa Catarina até mais ou menos os 12 anos, mas até essa idade, a minha vida era isso aí, né? Meu pai bêbado, minha mãe com muitas dificuldades, uma família meio quebrada, os irmãos, eu sou o mais novo de 2 irmãos, e a gente meio que ia se virando assim, sabe? Se virando. E uma das coisas também que marcou essa fase, além do alcoolismo do meu pai, né, foi ter passado por um abuso, né, já na minha infância. Na época nós morávamos numa cidadezinha chamada Iporã do Oeste, no oeste catarinense, bem na ponta. E o que acontecia? Meu pai trabalhava fora, minha mãe trabalhava fora, e eu era cuidado pelos meus irmãos. Só que os meus irmãos também às vezes trabalhavam fora, então iam fazer alguma coisa. E nós tínhamos, né, próximo da nossa casa, um vizinho que tinha assim total confiança da família, né? Ele assim já estava com a gente ali, visitava quase todos os dias, brincava com os meus irmãos e tal, que ele já tinha uma idade bem mais avançada. E ele tinha toda a confiança da família. E ele frequentava a minha casa. E o que eu comecei a perceber, isso eu lembro daquela época, né, quando criança ainda, é que ele começou a frequentar, inclusive, e assim, com mais frequência, quando os meus irmãos saíam, que eu ficava sozinho, brincando e tal, jogava bola comigo, e foi
me convencendo, né? Até o dia, né, que ele cometeu o primeiro abuso, né? Aqui eu acho importante a gente dividir isso, que todo abusador, geralmente, ele está muito próximo, né? Então, fica um recado aí para as mães e pais, desconfia de primo, desconfia de sobrinho, desconfia, né? A gente precisa proteger as nossas crianças, né? Agora a gente está com essa pauta muito em voga, mas isso, infelizmente, há muitas vítimas no nosso meio. Então, eu tinha muita confiança na minha família. Cometeu esse primeiro abuso, e daí o que aconteceu? Todo abusador, ele tem quando ele tem esse primeiro contato, ele acaba tendo uma distância. Então, ele cometeu esse abuso e ele disse pra mim assim, ó, não conta pra ninguém. E daí ele ficou muito tempo sem voltar na minha casa. Por quê? Porque ele começou a analisar, né, ver se eu não ia contar pro meu pai, contar pra minha mãe. Quando ele viu que o cenário estava favorável de novo, ele começou a frequentar mais vezes. E, infelizmente, isso aconteceu algumas vezes, né? Toques, né, em áreas completamente assim. Então, a minha infância foi marcada por isso, né? Pela questão do alcoolismo do meu pai, de uma família complicada, e também pelo abuso. Só que naquela época eu não tinha essa noção, né, do que estava acontecendo exatamente. Da criança, não tinha. Na minha concepção era uma brincadeira, entendeu? Porque ele me atraiu nesse cenário assim de brincadeira. E depois a gente acabou se mudando para uma outra casa, ainda em Santa Catarina, e eu tenho 2 irmãos mais velhos, né, por ser uma família, enfim, que não era cristã. Um dia eu estava mexendo nas coisas lá em casa e eu acabei achando 2 revistas pornográficas, porque naquela época não tinha internet, né, ninguém tinha esses dispositivos como a gente tem hoje. E aí que eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. E foi tão louco, por quê? Porque junto com esse contato com a pornografia, eu tive a noção do que tinha acontecido comigo. Aí eu descobri que, na verdade, eu tinha passado por um abuso. E aí, assim, você pensa, entrando para pré-adolescência, você já tem uma série de crises, seus hormônios estão começando enfim. Então o que aconteceu? Eu fiquei naquela encruzilhada. Poxa, mas eu passei por isso, mas será que eu não sou culpado disso? Será que não tem uma tendência, enfim? Ela tem essa questão da vítima se sentir como culpada. Como culpado, isso é muito comum isso acontecer, né? Achar, poxa, será que eu não facilitei e tudo mais? E eu comecei a me sentir uma pessoa suja, mas ao mesmo tempo, para mim, o maior conflito que teve essa questão de ter passado por um abuso foi porque a partir daquele momento que eu entendi que eu tinha sido abusado, eu fiquei com uma necessidade pessoal de provar a minha masculinidade. Então eu queria mostrar para todo mundo que eu era homem. E como eu tinha amigos que eram mais velhos e irmãos que eram mais velhos, então eu tive acesso muito rápido a uma vida sexual muito precoce. Fui me envolvendo com garota de programa, tantas outras coisas, mergulhando fundo na questão da pornografia, e a gente sabe os prejuízos, né, de uma criança que lida com um assunto tão pesado, com imagens tão pesadas, né? Se você estiver em casa aí, dá um Google aí, procura, né, o cérebro de uma pessoa que tem contato com pornografia e um cérebro de uma pessoa normal. Você vai ver, infelizmente, assim, literalmente destrói com a nossa capacidade. Quase uma droga. Então eu fiquei aquele misto de vergonha e necessidade de afirmação. Vergonha e necessidade de afirmação. Aí você pega, agregado a isso, todas as confusões e tensões familiares e mais essa questão assim de crise de identidade, né? Por quê? Porque eu não sabia quem eu era, né? Eu estava procurando alguma coisa para mim ser. E obviamente que numa cidade pequena onde eu morava, né, não se haviam assim muitas possibilidades, né? Só que foi nesse momento aí que a gente veio aqui para o Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade onde a gente está aqui hoje, em Sapiranga. E Sapiranga já era uma cidade mais aberta, né? Então comecei a estudar e daí eu fui tentando me descobrir. Descobri no rock, e foi aí que infelizmente, né, eu entrei também para o mundo das drogas, né, muito precocemente, já com 13 anos, de 12 para 13 eu já experimentei o meu primeiro baseado. E foi através de uma influência de alguém? Sim, sempre amigos, né? Mas é que aquela coisa assim, eu não posso chegar aqui, me vitimizar e dizer, não, me induziram, não foi isso que aconteceu. Mas o que acontece? Todo adolescente, jovem, enfim, ele está procurando um grupo para pertencer. E era o que eu queria fazer, eu queria estar no meio de uma galera, eu queria queria trocar uma ideia, queria ter um ambiente onde eu pudesse partilhar as minhas experiências. E naquele momento foi esse grupo que eu encontrei, né, que tinha droga. Inicialmente, claro, eu não entrei na droga assim de cara, né, eu vi o pessoal usando e tal, mas daqui a pouco aquela coisa, né, despertar curiosidade. daqui a pouco aquilo que era tão proibido, à medida com que tu vai se permitindo,
né, as pessoas dizem que o ambiente é soberano, claro, tem inúmeras pessoas que também estavam naquele ambiente e não entraram, mas o ambiente acaba sendo soberano, as amizades que a gente tem, elas acabam influenciando a gente, né, e eu acabei cedendo a isso, né, e tive o meu primeiro contato com a maconha, depois isso começou a acontecer com muita recorrência, e aí imagina uma vida de quem está ali tentando pertencer para um grupo louco, viciado em rock, coisa e tal, e naquela época o rock aqui em Sapiranga estava vivendo uma efervescência muito forte. Então a gente tinha assim vários movimentos, várias bandas. Inclusive eu tive uma banda, talvez ninguém sabe disso. Eu tive uma banda chamada Vermes Malditos. Você imagina a loucura que era, não? Desculpa, ninguém cantava. Mas enfim, eu tinha esse desejo de mudança de mundo, essa revolta interna, né? Mas na verdade era um espírito assim de rebeldia, né? Que existia naquela geração. E foi que eu fui me envolvendo muito forte assim com a questão da maconha e com a questão do álcool, assim, de maneira bem intensa, né? Então, tipo, com 15 anos eu já era viciado, assim. E não tanto na maconha, era mais no álcool mesmo, né? Mas eu sempre tinha um desejo de dar o próximo passo para uma droga mais pesada. Só que eu sempre tinha aquele pé atrás, sabe? Tipo... E os teus pais nesse período, eles ainda estavam conturbados ou já estavam indo para a igreja? Foi uma coisa bem atípica. O que aconteceu com os meus pais? Antes de nós vir para Santa Catarina, teve um outro fato que eu acabei esquecendo, que a minha mãe teve uma gravidez depois dos 40 anos. Era uma gravidez de risco. Aí ela passou esse período da gravidez e nasceu uma irmã mais nova minha. Jennifer é o nome dela. Ela nasceu e morreu. A partir do momento que a minha mãe perde a minha irmã, ela entra numa depressão pós-parto. Só que naquela época ninguém sabia que era depressão pós-parto. Então, ela teoricamente adoeceu, né? Não saía de casa, ficava só dentro de casa. E naquele período meu pai pensou, vou me mudar para ver se essa mulher, enfim, a família começa a se organizar. E o meu pai veio para cá, né? E veio nessa condição, e veio ele, veio minha mãe e tal, e viemos para cá. Alguns anos aqui, a minha mãe seguiu depressiva e meu pai seguiu alcoólatra. E aconteceu assim uma experiência bem interessante. Porque Sapiranga, nossa igreja aqui, onde a gente está gravando esse podcast, viveu a gente pode chamar de um avivamento, que era um avivamento das tendas. Então tinha um trabalho muito forte de tenda aqui em Sapiranga. Tem um obreiro chamado Isaías, acho que é Isaías Lopes, acho que é mais ou menos isso, né? E eles tinham um trabalho de tenda, então eles levavam uma tenda para um bairro e daí ficava ali 20 dias e aconteciam milagres extraordinários. Inclusive dá para fazer um podcast sobre isso. Sobre isso. Legal. Pessoas que foram curadas, câncer, enfim, muita coisa. Muita coisa, porque a gente precisa trazer à tona isso. E o que aconteceu? Meu pai foi os meus parentes que já estavam aqui, que eram crentes, convidaram minha família para ir. Meu pai foi alcoólatra, minha mãe foi depressiva, meu pai voltou sendo não alcoólatra mais e a minha mãe voltou sem depressão. Glória a Deus. Num culto. Glória a Deus. E eu tenho orado para que Deus faça isso nessa geração também. Esse é um dos meus desejos, sabe? De ver, houve uma mudança, houve uma transformação e assim, palpável, entende? Não aquela coisa, eu sei que é bom, né? A transformação, o processo, a coisa toda. O avivamento é a mudança, né? Exato. Não, graças a Deus isso está acontecendo, mas essa coisa assim, de deixar sinais assim, nítidos, sabe? Eu tenho orado por isso. Então, e eles tiveram uma conversão assim, né? Uma conversão assim. Só que, claro, por um casamento que já vinha muito fragilizado, aquilo fez muito bem, né? Eles ajustaram a questão documental, se batizaram, tudo. Mas tudo isso sem o aval nosso, eu no meio dos meus irmãos. A gente nem queria que eles fizessem isso. Claro que nós estávamos se beneficiando do meu pai bem, minha mãe bem e tal. Sim. E acabou durando, assim, uns 2, 3 anos e acabou uma infelicidade. Eles não cuidaram no casamento e acabaram se separando. Quando eles se separaram, aí que eu mergulhei nas drogas. Porque daí... ficou uma coisa meio louca, assim, sabe? Juntou tudo. Juntou tudo. Parece que explodiu tudo numa situação só. E daí realmente eu mergulhei, assim, nas drogas, assim, mais pesado. E acabei comprometendo uma fase da minha vida que, infelizmente, eu colho as consequências até hoje. Por que eu digo isso? Porque você pega essa fase dos 15 até os 18, é o momento que tu define a tua vida. Para onde tu vai trilhar um caminho universitário, se tu vai criar alguma... E eu tinha um sonho, assim, um sonho de passar numa federal.
Esse era o meu sonho. E por muito tempo, até chegar no ensino médio, eu era muito diferenciado naquilo que eu fazia. Eu lia muito, eu tinha muito, assim, eu me dedicava, eu tinha as notas muito boas. Então eu tinha assim um futuro assim, eu diria assim, brilhante me esperando assim, tipo na área acadêmica e tal. Era um sonho que eu tinha. E quando eu entrei no ensino médio, que eu me afundei nas drogas, tipo, eu fui levando assim de qualquer jeito, entendeu? Levando de qualquer jeito. Fazia só pra passar e deu. E quando eu fui fazer o vestibular, fui com aquela confiança, né? Pô, tem alguma coisa, acho que fui levando, mas eu acho que eu vou lá e vou passar. E eu fiquei de suplente e não passei. Tu tocou num assunto antes que teu pai era alcoólatra, tu foi também? Sim. Tu acha que isso pode ser hereditário? Não. Não? Não. O que eu acho assim, porque quando a gente fala assim questão hereditária, a gente entra em conflito, né, com a teologia que a gente acredita, né? É hereditário, mas eu acho que o comportamento influencia, entendeu? Eu não posso dizer, eu fui alcoólatra porque o meu pai foi alcoólatra e o meu avô foi alcoólatra. Não, eu fui alcoólatra porque eu vi dentro da minha casa, no meu presente, na minha experiência diária, o álcool como uma coisa meramente aceitável, entende? Então eu não tenho uma certa, teologicamente, eu tenho uma certa resistência com essa ideia da maldição hereditária, né? Até, inclusive, a nossa teologia pentecostal, ela não valida muito isso aí, não. O pessoal, às vezes, até prega no nosso meio, a gente vê. Mas existe muita briga, assim, teológica nessa questão. Eu, particularmente, não... Eu penso que eu penso mais no ambiente, no que está acontecendo, nas influências daquilo que a gente vê, da cultura, né, de todos esses elementos, sim. Aí, a partir disso, tu tem uma modelagem de um comportamento que a pessoa tem. Isso eu acredito. Psicologia do que espiritual. Exatamente. Claro que se tu tem um pai alcoólatra, é óbvio que tu tem uma tendência de comportamento de seguir aquele caminho. Né? Assim como se tu tem um pai pastor, pode ser que tu é pastor, se tu tem um pai crente, tu vai ser crente. Mas essa questão assim, eu tenho uma certa dificuldade. Como é que foi ali? Daí tu não passou no vestibular? Isso, não passei. Daí eu me afundei nas drogas. Me afundei. Decepção? Uma decepção. Porque depois agora, azar, né? Azar. Daí eu vivi uns anos, assim, bem pesados, assim, na droga. Então, bem pesado. Dos 13 até... Isso foi... Imagina, eu prestei vestibular quando eu tinha 17 anos, né? Então eu entrei 17 para 18, aí já tinha carteira, já tinha isso, já tinha aquilo. Aí no meio disso tudo, dessa loucura, eu acabei me envolvendo num relacionamento. Que não é o relacionamento que eu tenho hoje. Esse relacionamento durou mais ou menos uns 6 anos. Só que foi 6 anos assim marcado por inúmeros erros da minha parte, né? E quando eu me envolvi nesse relacionamento, que daí eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro, eu conheci a cocaína. Então mais ou menos ali com 18 para 19 anos, que eu comecei nesse relacionamento, eu conheci a cocaína. E daí eu abandonei todas as outras drogas, abandonei a maconha, enfim, e me dediquei só à cocaína. E a experiência, por exemplo, da maconha na minha juventude e tal, na minha adolescência e juventude, era muito de parceria, né? De trazer a galera, vai pro morro, fuma um baseado e tal, era essa experiência. Mas a da cocaína era uma coisa mais íntima, tipo de eu pegar a droga, não querer falar com ninguém, ir pro meu quarto usar minha droga. E a droga ela começou a penetrar nas camadas da minha vida. Então, primeiro era só final de semana, depois quarta-feira, depois começou quarta e quinta e final de semana. Então ela começou a entrar no meu dia a dia assim, sem que eu percebesse. E a questão assim, num período muito rápido, eu já estava usando todo dia. Nossa. E foi aí, gente, que eu acabei assim, acumulando uma série de erros. Comecei a fragilizar pessoas, manipulá-las, né, fazer muito mal, assim, verbalmente falando, de botar um contra o outro. Comecei a cometer alguns delitos também, de falsificação de documento, de pegar um dinheiro, dizer que ia pagar uma conta e comprar uma droga. Então a minha vida começou a se desajustar, mas de uma maneira assim absurda, entende? Tipo, de eu estar no trabalho, estar com muita vontade de usar droga, desligar a luz do trabalho, dizer, acabou a luz, mandar os alunos embora, na época eu era professor de informática, mandar todo mundo embora e usar droga. Meu Deus. Então eu estava começando a fazer isso. E daí o que acontece? Quando tu tá na droga, tu acha que é, tipo, indecifrável, né? Tu acha que ninguém tá vendo. Mas, na verdade, tá todo mundo vendo, né? Só que, claro, cada um tinha uma parte da história, né? O Dilson acho que faz isso, acho que ele tá envolvido com isso, e tal. E acabou que eu tava usando tanta droga que esse relacionamento que eu tava já tava me atrapalhando. Porque ela começou a perceber algumas coisas e tal, e
começou a me apertar na questão financeira, cadê o dinheiro aquele, e essa conta, e daqui a pouco vão lá, cortam a luz. E aí, não pagou a luz por quê? Você já tinha um dinheiro aqui. Então começou, daí quando ela começou a me pressionar, eu pensei, vou ter que sair. Eu vou terminar com esse relacionamento, vou sair. E na época, eu saí, me lembro assim que eu saí, sumi, e eu pensei, não, agora eu vou morar na casa de um traficante, eu tinha um conhecido e tal, vou morar na casa de um traficante. E eu fiquei assim, uns 2 dias ficando na casa desse traficante, e depois ele mesmo disse que também não dava pra ficar lá, daí eu fiquei sem ter pra onde ir. Eu não tinha pra onde ir. Sem lar mesmo. Porque daí eu não queria voltar pra casa onde eu tava, porque me sustentava, né? O que eu tava fazendo era absurdo. Era uma pessoa muito querida e tudo, mas eu pensei, não tem, o que eu tô... Olha que tipo de ser humano eu me transformei. Sim. E eu fiquei nessa loucura, só com as roupas que eu tinha juntado lá em casa, lá e na rua, né? Sem saber pra onde eu ia, como é que... E é essa sensação, assim, de impotência diante da vida, sabe, que para mim foi muito difícil. Quando eu percebi assim, que, já tenho 25 anos, olha o que eu tô fazendo com as pessoas, olha o que eu tô fazendo com a minha mãe, olha o que eu tô fazendo com as pessoas que eu amo. Aí que eu tentei tirar minha vida, né? Tentei o suicídio, eu peguei uma quantidade absurda de medicamento, e aí começa, assim, a mão de Deus começa a aparecer de uma maneira bastante sobrenatural. A magia invisível de Deus. Muito sobrenatural. Por quê? Porque pela quantidade de medicamento, e aqui eu não falo o nome do medicamento para... Enfim. Que eu tomei, era morte. E não me deu nada, só uma dorzinha de cabeça. E dor de cabeça era uma coisa que eu estava acostumado, usar muita droga. Teoricamente não deu nada. Então Deus começou a me guardar dessas situações aí, né? Mas eu tentei a primeira vez, tentei a segunda vez e tentei a terceira vez. Todas com medicamento. Isso que, imagina, eu já vinha de semanas usando droga. Bebendo muito, porque a cocaína ela faz um efeito assim quase que contra a bebida. Tu pode seguir bebendo e usando cocaína. Parece que tu nunca... Então eu já vinha com uma carga química no corpo. Aí mais um monte de medicamento. Com certeza eu teria morrido. Mas Deus chegou, né? E quando é que tu conheceu Jesus? Foi ali nos 25? Até aí tu não tinha tua relação com Deus? Nada. Eu era ateu. Eu era ateu. Na minha lógica de Deus era a lógica de Nietzsche, né? Deus tá morto. Pra mim era essa ideia. Tipo, religião era completamente avesso. Era o ópio do povo. Não, pra mim, assim, eu vi os benefícios deles convertidos, né? Meu pai parou de beber miraculosamente. A minha mãe não era mais depressiva. Então eu vi esses benefícios. Mas eu não conseguia, assim, associar essa questão. Pra mim, parar de beber. Tomou vergonha na cara, parou de beber. Sim. É isso. Mas não tinha, assim, era até contra, né? Dizia, vocês estão dando dinheiro pra igreja, enriquecendo pastor. Eram esses os meus argumentos. Mas era completamente avesso, assim. Eu sempre fui ateu, muito cético, acreditava em muita coisa. E daí, nessa de eu tirar a minha vida e não ter pra onde ir, que todas as pessoas que gostavam de mim, desde a ex-companheira que eu tinha, a minha mãe, meus irmãos, eles começaram a juntar as informações. E quando eles juntaram as informações, eles perceberam que eu estava no fundo do poço. Né? Cada um disse, o Dilson está fazendo isso, eu vi o Dilson isso, já me contaram isso. Aí eles formaram uma rede de apoio de pessoas, desde amigos meus, né? E eles foram traçando, meio que me acompanhando, assim, as minhas movimentações, né? Aí chegou, né, no meio desses dias aí, que o meu irmão chegou pra mim assim e disse, cara, acabou, mano. Acabou. Nós vamos te internar à força. E isso, olha que interessante. Isso aconteceu numa sexta-feira. Sexta-feira. Aí tem sábado, domingo era o Dia das Mães. Mês de maio, né? Sexta-feira... Meu irmão me pegou e disse, nós vamos lá pra casa e nós vamos te internar à força. Se tu não quiser. Crente, né? Não. Nós vamos te internar à força. Porque ele estava desesperado, não sabia o que fazer, né? Sim. Os meus irmãos nunca se envolveram com isso. Vamos te internar à força. A gente sabe que tu tá no fundo do poço, que tu já tentou sair e não consegue. É esse o caminho pra ti. Daí eu comecei a negociar com eles. Não, mas não é tudo isso, estão inventando e não sei o que. Conversa de dependente químico, né? Aí fui tentando lubridiar eles no que eu conseguia e eles não me deram, assim, muita chance, né? Eles foram me apertando mesmo, todo mundo foi... Porque daí o que aconteceu? Histórias que tinham só desconfiança, elas vieram todas para fora. Cada um foi contando, aconteceu isso, tal dia eu vim aí, eu vi isso.
aquele dia lá ele estava assim e tal. Então cada um tinha uma parte da história. Então a minha família se uniu e me pressionou nesse aspecto na sexta-feira. No sábado eu fiquei com a minha mãe, a gente teve uma conversa bastante espinhosa, né? Minha mãe estava muito decepcionada, né? Porque imagina, uma mulher do interior que deu a vida pelos filhos. Minha mãe deu a vida pelos filhos. Minha mãe começou a comprar roupa agora, entendeu? Que os filhos já estão grandes, formados e tudo. Então, cada um, enfim, né, com a sua vida. Agora que ela começou a investir nela, né? Então, uma vida inteira de trabalho dela, de sacrifício, entendeu? Foi para ver os filhos bem. E colocou, assim, a mãe nos ajudou demais, demais. E analfabeta e faxineira uma vida inteira, entendeu? Os dedos da minha mãe são, assim, desgastados, tortos, entendeu? A geografia do rosto dela é marcada por sacrifício, entende? Então eu tinha minha mãe na minha frente desesperada. Adilson, olha só, olha o que está acontecendo. E a gente teve uma conversa bem desgastante, assim, bem difícil. E no meio dessa conversa a gente começou a discutir muito, né? Porque nós já brigávamos muito, eu e minha mãe. Brigávamos, assim, bastante, discutimos muito. Daí ela disse assim, Dilson, eu cansei. Você tem que tomar vergonha na cara e mudar de vida. Aqui em casa eu não posso te receber. Daí eu pensei, meu Deus, a rua eu não posso ficar. Na casa da minha mãe, que eu achei que daria pra, né, pra dar uma adaptada e tal, também não dá. Então ela me apertou, disse, então tá, mãe, então eu vou tocar minha vida. Não, teu irmão já disse que vai te internar e não tem pra ti. Vai ter que se recuperar, vai ter... Enfim. Aí deu essa conversa desgastante, depois a gente meio que se perdoou e tal. E daí ela me fez um pedido, no sábado. Dilson, eu sei que tu nunca te fiz esse tipo de convite. Porque a minha mãe nunca me convidou para ir pra igreja. Porque ela sabia que não ia, né? Já às vezes ela vinha, a gente vai na igreja. Ela sabia que ela ia só tomar patada se convidasse. Né? A mãe conhece. Ela sabia. E eu acho que ela fez bem, viu? Fez bem. Porque teve a hora certa de convidar, né? E aquele dia me convidou. Disse, Dilson, eu queria muito que tu fosse no culto com a gente amanhã. Eu vou convidar os teus irmãos também, que eu sei que eles também não gostam, mas eu vou convidar. Daí eu fiquei pensando assim, poxa, mas... Dia das Mães, né? Acho que eu vou ter que ir. Aceitei e fui. Aí chegou no domingo lá, culto da família, Dia das Mães, tá, na igreja. Aí eu sentei no final, mas eu assim, eu ainda tava com um pouco de droga nos bolsos, né? Então eu tava usando assim, volta e meia eu usava. Se escondia no banheiro e usava. E fui pra igreja e tal, com a minha mãe, com os meus irmãos, tudo meio teleguiado, assim, né? Meio na volta, assim, pra não fugir. Bem assim. E meio espontânea pressão ali dentro. Era bem isso aí mesmo. E daí a gente entrou, assim, na igreja, eu sentei atrás, minha mãe sentou na frente e tal, e aí tocando aqueles louvores e tal, que eu não gostava das músicas, né? Eu achava tudo umas músicas estranhas. O roqueiro, né? Imagina. Tortura. Isso é um outro assunto. A gente vai chegar lá. Já as músicas tudo meio manjadas, umas rimas muito pobres. Assim, meu Deus, que loucura. As pessoas choram escutando isso aí, não dá. Aí ouvindo aquelas músicas, Vitória, não sei o que, tal. E daqui a pouco, assim, o ambiente, assim, começou a mudar. A gente sabe, na época eu não entendia nada, né? Mas eu percebi que tinha alguma coisa diferente, assim, né? Hoje eu sei, né? É como se a glória de Deus tomasse a igreja, né? E quando a glória de Deus tomou a igreja, e eu entendendo que era só uma sensação que o povo tava tendo, a minha mãe saiu do lugar que ela tava, foi até atrás, lá onde eu tava, e pediu para mim se colocar de pé, me abraçou, e ela disse assim, hoje tu tá dando o maior presente que a mãe pode receber. E eu fiquei pensando assim, mas eu não dei uma flor para minha mãe no Dia das Mães. Eu tô aqui o dia inteiro com ela drogado praticamente. Eu fiquei pensando assim no meu íntimo, mas o que a mãe tá querendo dizer? E ela explicou, hoje tu deu o maior presente que a mãe pode receber, porque eu sei que a partir de hoje a tua vida não tá na mão do traficante. A partir de hoje a tua vida tá na mão de Jesus. Glória a Deus. Rapaz. Impacto. Choque, né? Pra quem não acredita. Rapaz, aquilo foi como uma flecha, assim, entendeu? Uhum. E eu fiquei com uma sensação de estranhamento. Sabe quando tu recebe uma notícia tão impactante? Deu um WhatsApp. Tu recebe uma notícia tão impactante
que aquilo te faz tu te emudecer a ponto de pensar, o que está acontecendo, cara? O que é isso? O que eu tô sentindo? Parece que tá alguma coisa tá se movimentando dentro de mim. E realmente tava, né? Sim. Mas eu ainda assim, sem saber o que era. Veio um constrangimento. Um constrangimento, assim. Era uma sensação que eu desconhecia. Uhum. Eu desconhecia, era uma coisa que eu já tinha experimentado inúmeras sensações. Eu desconhecia aquilo. Era uma coisa que até aquele momento eu nunca tinha sentido, entende? Era real, mas era tão constrangedora. Era tipo aquela experiência assim de Jacó olhando assim para aquela pedra e tipo, aqui não pode ser outro lugar, senão a casa de Deus. Era alguma coisa assim, sabe? Uhum. De tu não saber explicar exatamente o que estava acontecendo. E a mãe falou aquilo, e naquele mesmo culto, só que claro, passou ali, me abraçou e tal, eu fiquei meio constrangido, enfim, chorei um pouco. Ela voltou para lá, o culto continuou, o pastor trouxe uma palavra e tal, tudo certo. Fizeram o convite, eu fiquei lá na minha e tal. E no final, o pastor teve uma sensibilidade. Pastor Daulindo, filho, irmão do pastor Adelino. Ele teve uma sensibilidade e ele convidou a mim, os meus irmãos, a minha mãe, para irem lá na frente, que ele queria fazer uma oração especial por nós. E ele chegou com muito carinho e tal, agradeceu a minha mãe, feliz dia das mães e tal. E ele pediu pra gente ficar em volta dele assim, né? Daí ele foi muito profético, né? Foi muito profético. E ele olhou pra minha mãe e disse assim, hoje o choro dessa mãe é um choro de tristeza, mas daqui 1 ano o choro dessa mãe vai ser um choro de alegria. Foi muito profético. E eu, tipo, o cara tá desejando bom, né? Tá tendo um bom sentimento, né? Legal, 1 ano e tal. E realmente, 1 ano depois, né, eu tava recebendo a minha mãe no centro de recuperação, Dia das Mães, preguei o evangelho, tava sentada me ouvindo. Então, assim, foi muito especial. Ele foi muito profético naquela hora. Calibradinho. Só que ainda assim, né? Ainda aquela coisa. Tipo, tá, tudo bem, daqui 1 ano, é um desejo e tal, mas vai voltar pra casa, vou não ter que resolver a minha situação, né? Aí chega segunda-feira, segunda depois do Dia das Mães. Os meus irmãos abriram mão de trabalhar pra ficar ali me guiando, né? Me protegendo e tal. Eles disseram assim, diz o seguinte, não tem o que fazer, tu vai ter que te internar. Aí nós te damos 2 opções. Ou tu te interna voluntariamente, ou tu te interna compulsoriamente. A força. É a tua escolha. Daí eu pensei... Nossa, que opções maravilhosas que eu tenho, né? Aí eu pensei... Daí, depois de muita luta, muito diálogo, muito convencimento, né? Só que a minha família sempre com muita resistência. Eles não me deram mais opções. Eles foram sempre muito taxativos, assim. Por isso que é bom uma família posicionada, né? Posicionada. Eles não levaram pro coração. Eles foram muito racionais comigo. Eles disseram, não tem. É isso ou é isso? Daí, depois de muita conversa, eu disse, tá, então eu aceito me internar. Voluntariamente. Mensagem. Fica em paz, podcast. E daí o que aconteceu? Eu me aceito. Eu aceito esse negócio aí, então. Daí os meus irmãos, sabe o que eles fizeram? E aí que a gente vê a mão de Deus. Meus irmãos não eram crentes. Também eram meio céticos assim na sua crença, e eles disseram assim, nós vamos sair hoje aqui na região e nós vamos procurar de cidade em cidade uma clínica boa para te ficar. E os meus irmãos, assim, eles têm uma boa condição financeira, então eles poderiam me colocar na clínica, melhor clínica que tivesse aqui na região. E eles foram e procuraram as melhores e procuraram outras que eles tinham. Aí eles foram em Taquara, foram em Novo Hamburgo, foram em Campo Bom, foram lá, no final do dia, era mais ou menos, sei lá, umas 5h30. Eles chegaram em casa, eu estava junto com a minha mãe, e eles colocaram todos os papéis das comunidades terapêuticas em cima, assim. Aí tinha papel de clínica, tinha papel de casa terapêutica e tal. Aí tinha aqui, esse centro aqui, tu vai poder fumar, daqui 1 mês tu vai poder ficar 1 dia com a tua mãe e tal. E eles foram apresentando várias opções. Aqui esse aqui tem academia, esse aqui tem isso, esse aqui tem isso. E foram apresentando. E eu olhando assim, tentando analisar uma. Eu pensei assim, eu quero tentar pegar uma bem light aí, né, pra mim.
ficar um mês fora e depois poder voltar. E eu pensei, essa ideia do cigarro pra mim era boa, né? Não vou precisar parar de fumar e tal. Só que eles chegaram numa que ela não tinha pasta. Olha que coisa louca. Ela não tinha pasta, era só uma folha de ofício. E tinha umas regras e um endereço. Daí eles disseram assim, a gente tem essa aqui. Essa aqui não pode fumar. Essa aqui tu vai ter que ficar 9 meses, porque o tratamento é de 9 meses a 1 ano. Só que eles disseram um negócio. O que eles disseram? Eles disseram assim, ó, que quando eles entraram dentro dessa comunidade, eles sentiram uma paz. Foi essa palavra que os meus irmãos usaram. Eles não crentes. Não crentes. Eles disseram, nós entramos aqui, a gente sentiu uma paz, uma tranquilidade. Quando eles disseram isso, a impressão que eu tenho é que Deus me cegou. E eu disse, é pra cá que eu quero ir. Só que na lógica, do jeito que eu pensava, eu escolheria qualquer outra. Então ali eu fiquei emudecido. A única coisa que eu sei é que eu escolhi aquela ali. Ah, pode ser aqui então. Mas teoricamente, comparado com as outras, ela era a que tinha menos estrutura. E para onde eu fui? Desafio Jovem Luz do Vale. Uma comunidade terapêutica evangélica. E eu nem tinha, assim, ó, eu fui me dar conta da escolha que eu fiz quando eu entrei lá. Já não tinha como voltar. Não, eu cheguei lá, uns assembleanozinhos assim, né? Você até aqui, né, me recebendo. Pai Senhor, Barão! Eu disse, que loucura! Eu achei que eu tinha uns amigos loucos, cara, mas que isso, cara? E a galera aí quando eu entrei lá, assim, os meninos na época eram super tradicional. E daí, quando eu cheguei lá, o pessoal me recebendo com varão, com não sei o quê, papapá, esses caras são loucos, né? E daí tá, me internei naquele dia, na segunda-feira, aquele dia, eu disse, ó, é pra cá que eu vou e tem que ser hoje, se amanhã eu já não vou mais. E entrei. Aí entrei muito fragilizado, me despedi da minha família, foi bem difícil, assim, E eu cheguei lá, era mais ou menos, sei lá, umas 8 horas da noite. O menino me recebeu e tal, explicou como é que ia ser. Disse, ó, aqui tu não pode conversar com ninguém, é só com os monitores. Disse, que não pode fazer isso, tem que andar em fila, tem que ter fila para comer, tem que falar versículos. Como assim falar versículo? Tá, tudo bem, eu aceito esse negócio. Aí foi porque eu tava sem comer faz dias, né? Tava sem comer, tanto remédio que eu tinha tomado. Aí o menino chegou para mim e disse, ó, agora dá tempo de tu jantar. Eu disse, não, jantar eu não consigo, não consigo. Tá uma bolachinha e tal, um chazinho. Eu acho que dá. Aí eu fui, daí ele disse assim, só que aqui é o seguinte, ó, toda vez para te comer, você tem que recitar um versículo. Eu disse, cara, eu não conheço nada, eu nunca vi a Bíblia, não sei o que é Bíblia. Eu disse, não, eu falo e você repete. Daí ele disse assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando ele falou aquilo, outra flecha me pegou. Fiquei emudecido de novo. A mesma sensação que eu tive com a minha mãe, eu tive ali. Aí o que aconteceu? Eu fiquei naquela sensação estranha, né, de começar o tratamento com muita dificuldade, enfim. Aí eu fui participar uma semana depois do primeiro culto, né? Eu achei tudo mais estranho que eu pensava ainda, né? Porque se na igreja eu já achava estranho lá, então piorou com tudo, né? Mas o que aconteceu é que no final da mensagem, né, o menino, ele começou a pregar, e ele foi fazendo convite, e disse, olha, você quer entregar sua vida para Jesus? Jesus tem poder para te restaurar da droga e tal. E eu fiquei pensando assim, será que tem? Pô, eu já aceitei tanta coisa, né? Aceitei baseado, aceitei cocaína, aceitei, enfim. Vou tentar isso aí. Na minha cabeça era isso, vou tentar, entendeu? Como é que vai ser? Vou tentar, vou ver como é que é. E levantei a mão, aceitei a Jesus. Aí me deram uma Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Numa semana eu li o Novo Testamento inteiro. Porque a gente ficava só lendo, né? Devorou. Eu comecei a ler, só que eu achava que tinha erro, né? Porque o Mateus é parecido com o Lucas, os caras estão repetindo a mesma história. Daí eu pedi explicação, os guris não sabiam explicar o porquê. Aí ficava uma coisa. Mas sabe, começou aquelas dúvidas, assim, de alguém que estava dando os primeiros passos. Mas eu mergulhei muito fundo, assim, né? E teve um dia, assim, com mais ou menos, sei lá, umas 2 semanas de leitura, e eu comecei a orar, tentei ir me adaptando à linguagem do lugar, né? Assim, fui vendo algumas coisas que eu até então nunca tinha visto, em ambientes, assim,
E um dia eu tava lendo muito a Bíblia, assim, e pedindo, assim, aquela experiência que tava todo mundo tendo, porque eu quero ter também já, se é que tem e tal. E eu tava lendo e eu parei numa história do cego de Betsaida. E a história do cego de Betsaida, ela é bem interessante. Ela é arquetípica, né? Você consegue olhar para ela e se enxergar nela, assim como muitos textos da Bíblia são assim. E o texto diz assim que um homem era cego, Jesus o tira da cidade, o toca, o restaura e depois o devolve para a cidade. Quando eu vi esse movimento assim acontecendo, Jesus pegando ele, tirando fora da cidade, restaurando ele, levando de volta, eu pensei, eu tô aqui. Esse cara sou eu. Uhum. E aí que eu percebi que o texto tinha vida. Tinha vida. Uau. E daí foi assim, foi um caminho sem volta, né? Aliás, é um caminho sem volta. Quando eu entendi que o texto tinha vida, depois daquilo... Estava lendo do lado do autor. Exatamente. Quando eu percebi que o texto tinha vida, foi um caminho sem volta. Aí eu comecei a mergulhar muito fundo, né? E com 3 semanas, eles falavam muito de jejuar, né? Jejuar. Eu pensei, eu quero também, vamos ver como é que é. E comecei a jejuar. Meu primeiro jejum foi um jejum de 1 mês. Eu só comia às 21 horas da noite. E daí, como todo mundo já tinha comido, né? Ficava só uma saladinha, né? Eu sequei, cara. Foi muito louco, assim. Só que daí eu vivi experiências, assim, que são... E Bíblia e oração. Sim, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Comecei a palavra que transforma. Né? Comecei a mergulhar muito fundo, entendeu? Muito fundo. E eu comecei a ter experiências espirituais. Isso é importante, né? A gente ter, assim... Eu achava legal os outros falando. E quando nesse jejum, claro, eles jejuavam com a questão do propósito, né? Uhum. E eu entendi que eu tinha que jejuar para conseguir vencer a droga. Para mim era isso. Para mim poder mortificar minha carne. Claro que eu pedia minhas coisas também, né? Restaura minha família e tal. Outras coisas que eu pedia. Mas eu comecei a acessar, assim, algumas experiências espirituais que no início eu fiquei até assustado. Porque um dia eu tava em jejum, em oração, e eu dormi. E eu acordei com a cena de uma mulher entrando pelo portão da instituição e abraçando um menino que estava se recuperando comigo. E eu tinha a face da mulher, como ela era, a roupa que ela estava usando, a blusa que ela estava usando, o tênis que ela estava usando, mais ou menos a altura dela, a cor do cabelo. E eu chamei ele no outro dia e disse, cara, é o seguinte, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi tal. Quando eu terminei de falar isso, ele começou a chorar. Ele disse, cara, a descrição que tu deu é exatamente igual da minha madrasta. Só que tem um problema disso. A minha madrasta, ela é o motivo de eu estar aqui dentro. Porque eu estava enfiado na droga e ela disse pro meu pai, ou é eu, no caso ela, ou ele. Então ela pressionou o pai dele, ou se era para ele ficar ali na casa, ela ia se separar dele. Ele escolheu a mulher e mandou o guri se internar. Isso não tem como ela vir aqui. Aí na primeira visita, que foi uns dias depois, ela entra pelo portão exatamente com a mesma roupa que eu descrevi. Então essas coisas começaram a povoar assim, a minha experiência de fé, com muitas coisas sobrenaturais. E daí no meio desse jejum eu também pedi 2 coisas. Que eu queria ser batizado nas águas e queria ser batizado com o Espírito Santo. E foi tão louco que teve uma vigília, naqueles dias próximos, uma vigília assim que deu chuva e de ninguém foi, ficou só os meninos do desafio, o pregador lá. E o pregador trouxe uma mensagem tão absurda que ninguém entendeu. Aliás, até hoje eu não entendi. Mas no final... É mistério mesmo. É um mistério, eu acho que nem ele entendeu. Só que no final ele orou e disse, quem quer receber o batismo? Esse cara, quando ele falou assim, eu saí correndo. A única parte da mensagem que ele entendeu. Batismo? No que ele tocou em mim, eu fui batizado com o Espírito Santo. E daí 1 semana depois, foi o batismo nas águas. Foi muito legal. E alguém que sempre ia atrás de sensações, na droga, agora vivendo essas sensações espirituais, Espírito Santo, palavra. Teve essa comparação, isso me preenche. Teve. Se fosse menor, eu não estava aqui hoje. Sim. Eu tenho plena convicção. A experiência que eu tive com o Senhor, ela foi muito mais potente do que qualquer experiência que eu tive com a droga. Isso que eu tive algumas experiências com a droga, assim, de transe, de êxtase, várias coisas. Né? Mas o que o Espírito Santo produziu em mim é muito maior.
Muito maior. E quando foi que tu entendeu, assim, que tu teria que pregar para um outro público? Ah, tá. Daí Chegar vem, pra pegar aí vem a jovens, questão de ministério, né? É. Porque lá no desafio, eu pregava, eu comecei, assim, como eu comecei a ler muito, então eu comecei a ganhar as oportunidades. Mas lá, assim, tem 2 semanas lá, já te dá uma oportunidade, porque, entendeu? É o ambiente, Sim. né? Os meninos lá e tal. Desenvolvimento. Começar a pregar. E daí eu fui recebendo algumas palavras, né? Eu me lembro de uma visita que um moço apontou para mim e disse assim: esse rapaz vai rodar o estado do Rio Grande do Sul pregando o evangelho e vai rodar o Brasil pregando o evangelho. E vai sair fora as nações pregando o evangelho. E eu, levei a sério, né? E foi quando ele trouxe essa profecia, eu comecei a escrever as pregações. Então eu ficava durante o dia escrevendo, no meio das terapias, e de noite eu pregava as mesmas mensagens no meio do mato e tal, ficava pregando. E daí nisso eu fiquei um tempo ali, claro, de vez em quando eu tinha uma oportunidade, lá no centro de recuperação e tal. Depois que eu saí, que daí eu voltei para Sapiranga, daí depois, enfim, me encontrei com a Mônica, depois de um tempo a gente casou, e depois desse tempo que a gente casou, eu voltei para o centro de recuperação, mas não como alguém que tinha caído, né? Voltei para ajudar e tal. E daí quando eu voltei, daí sim eu comecei a ganhar mais oportunidade para pregar. Então daí eu começava a sair com o desafio, eu era bem que o pregador do centro de recuperação. Então eu saía, daí comecei a pregar. Só que era para um público completamente diferente do público que eu tô hoje, né? Completamente diferente. Aí, depois que eu saí do desafio, que eu fiquei lá mais ou menos uns 2 anos, que a gente voltou para Sapiranga, que daí eu e a Mônica fomos cuidar de igreja, cuidamos aqui de uma congregação aqui na São Jacó, outra congregação aqui na Ferrabras, e depois sim, um pouquinho antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia, eu comecei a só pregar, né? Comecei a ser pregador itinerante. Inicialmente, o público jovem não era o meu principal público que eu pregava. Mas depois eu comecei a perceber que havia uma convergência nesse sentido, né? Comecei a ver, poxa, eu prego de 5 cultos que eu prego, 4 para jovem, né? E daí eu pensei assim, poxa, Deus está me chamando para isso. E junto a isso eu pensei, poxa, mas então eu preciso reconhecer quais são as dores dessa geração, qual é a linguagem dessa geração e como que eu posso ser assertivo para essa geração. Porque o que eu via, né? O que costumeiramente eu via? Eu lá no culto de jovem, lá o camarada tá falando da areia de Israel, da altura da pirâmide, não sei do que. Eu pensava, mas qual é a conexão que existe com os dilemas que eles estão vivendo? Isso começou a me incomodar. Até hoje me incomoda. Às vezes eu olho, tipo, congresso de jovens, não sei o que, esses congressos fortes que tem aí, eu escuto as mensagens e fico pensando assim, poxa, mas cadê a conexão, né, com o público? Eu não estou dizendo que tu tem que ter uma mensagem para os jovens. A Bíblia é a mesma, entendeu? Mas assim, a gente precisa tentar ser uma resposta para os anseios do momento, né? Foi para esse tempo que Deus nos chamou. Então, quando eu tive essa percepção, que eu comecei a pensar assim, poxa, eu preciso aumentar as minhas referências. Eu preciso começar a ler mais. Eu preciso começar a observar mais, eu preciso começar a conversar com mais jovens, eu preciso seguir mais jovens para entender o que eles estão falando. E a primeira coisa que me ajudou muito para começar a pregar, e pregar especificamente para jovens, foi que eu comecei a ter um olhar na questão do comportamento digital dos jovens. Fui começando a ver o que eles escutavam, então automaticamente mudou o meu estilo musical, daquilo que eu escuto, para tentar entender qual é a sintonia, o que eles estão ouvindo, para onde o coração está sendo apontado. E eu fui ampliando as minhas referências e modificando a minha linguagem, a minha comunicação. Então hoje a minha preocupação é ser entendido para essa geração, né? E aconteceu que, enfim, foi funcionando, né? Muita gente começou a me chamar para jovens e começou, enfim, pregar para jovens, congresso, aí começou algumas viagens e tal. E daqui a pouco, assim, foi uma coisa completamente natural, né? E a questão completamente natural. Do escritor, a questão dos livros. Algum momento já tinha se imaginado escrevendo livros? Quando começou isso? O meu sonho foi sempre escrever, desde criança. Inclusive eu tenho um drama infantil, um trauma infantil, que eu escrevi uma narrativa quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos. E era uma coisa louca, mano, uma história assim muito legal. E a gente se mudou e meu pai perdeu todos os meus escritos. Mas era coisa assim de muita coisa, era tipo 4, 5 cadernos escritos, entendeu? De uma criança. E eu perdi. Aí eu sempre tinha aquele sonho, né? Um dia eu vou escrever alguma coisa. E daí quando surgiu a pandemia, o que aconteceu?
eu tive que reduzir as minhas agendas, né? Porque, enfim, os eventos foram cancelados e tal. E daí um dia eu estava em casa, assim, meio agoniado, não sabia como é que ia ser, enfim, naquela época de medo, aquelas primeiras semanas ali que o pessoal pegava as quibolas, largava largava. Assustador. Um dia eu cheguei em casa, a Mônica queria lavar a parte de baixo do meu tênis. Para! O Covid tá aqui embaixo. Que loucura! Te amo, meu amor. Deixa eu mas passou essa fase aí. Essa fase assustadora, né? E eu tava em casa, assim, pensando, meu Deus, como é que vai ser a vida da gente, né? E daí eu comecei a... pensando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que produzir nesse tempo, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí na época da pandemia, eu tava em casa um dia, buscando a Deus, assim, e daqui a pouco Deus me deu uma direção. Vai pra frente do teclado e começa a escrever. E eu comecei a escrever. Eu parei de escrever no outro dia. Então eu comecei a escrever tipo umas 8 horas da noite e parei mais ou menos no outro dia, umas 8 horas da noite. Foi uma coisa louca, assim. Eu só saía, tomava um café e voltava e dava uma atençãozinha pra Mônica e voltava de novo. E daí eu escrevi todo aquele meu primeiro livro, Pocket, que é o Detox. Detox. Quando eu terminei de escrever, Deus disse assim, essa mensagem vai ser conhecida em todo o país. E eu achei assim, estranho, né? Pô, como é que... na época nem tinha tanta agenda assim, e como é que um livro vai ser... E o que eu tenho para dizer para vocês, assim, ó, que em questão de um ano eu vendi 15 mil cópias daquele livro. E mais as cópias que eu não contei digitais, que eu mandei, assim, para inúmeros lugares. E tinha lugares que o pessoal me pediu o livro que eu, tipo assim, Nordeste, eu me lembro de mandar lá para Fortaleza, Alagoas, nunca fui lá. Nunca tive lá. E junto dessa questão do livro, do lançamento dessa questão do detox, um dia Deus me pediu assim, eu estava orando e tal, orando sempre para poder servir a geração, né? Eu sempre tive esse anseio, eu quero ser uma resposta, sempre fui muito intencional nisso, quero ser uma resposta nesse tempo, quero deixar um legado para essa geração. E Deus me disse assim, ó, faça da sua rede social um púlpito. Aí eu entendi, poxa, entendi. Inclusive eu queria entender isso do Dilson, né? Esse posicionamento dele nas redes sociais. Entendi. Né? Aí eu entendi, poxa, eu entendi. Aí o que me veio? Uma pregação minha dura meia hora, 40 minutos. Quando muito, eu vou estar num evento grande, vai ter 2.000 pessoas. São eventos raros, eventos de 2.000 pessoas. No estado aqui, é aqui que tem 4.000 e no mais não tem, entendeu? É evento com 1.000 pessoas, 800, que já é um evento grande, mas na internet, se eu lançar um texto, pode ser que em questão de meia hora 1.000 pessoas vão olhar aquele texto. Então eu pensei, eu preciso levar a sério isso aqui. Só que na época eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores no Instagram e devia ter, sei lá, um canal que eu tinha criado, meio moda facão, assim, com uns 30 seguidores. Mas eu levei a sério essa questão de transformar a minha rede social num púlpito. Então, para mim, o meu Instagram é uma extensão do altar que Deus me deu, entendeu? Então, para mim, é tão importante o que eu faço aqui na igreja quanto o que eu posto na internet. Tudo é meio intencional, assim, nada eu faço assim, nada aí. Não, tem uma expertise por detrás ou um propósito por detrás disso tudo. E aconteceu também, foi uma coisa assim, completamente orgânica, né? Porque daí as coisas começaram a acontecer, muita gente começou a me seguir, mais gente começou a me conhecer, comecei a criar conexões com muitas pessoas. E a rede social, de fato, ela foi crescendo e crescendo. Hoje, graças a Deus, devo estar aí com mais ou menos uns 135 mil seguidores no Instagram e mais uns 10 mil no YouTube, né? Que 10 mil no YouTube é bem mais difícil de... Muito difícil. Que é um engajamento assim mais consolidado, né? Então, tudo coisas assim que eu nunca imaginava, entende? Nunca imaginava que poderia. Mas é fruto de uma palavra, não tem nada a ver comigo, né? Eu só aceitei essa palavra e acreditei nela, né? Então, hoje, basicamente, eu levo muito a sério essa questão digital. E, inclusive, eu oriento pessoal que é pastor, líderes, pessoas que têm uma fala que elas vão para o ambiente digital. Por quê? Pega aqui o meu pastor aqui. Ele vai ver um membro uma vez por semana.
Uma vez por semana. E esse membro vai ouvir ele, teoricamente, uma vez por semana, 30 minutos. Só que durante o dia ele vai ouvir o Subirá, vai ouvir o Hernando Dias Lopes, vai ouvir a Camila Barros, vai ouvir o... Temos que não dá pra falar. Não. Ser cancelado primeiro assim, não, né? Eu não quero virar meme aqui. Enfim. Então ele vai ouvir. A questão é quem eles vão ouvir. Então eu tenho pedido assim pros pastores, líderes, que eles levem muito a sério a internet também. Sair da caverna. Né? Exato, que eles levem. E eu peguei uma fase, eu não sei se vocês pegaram isso, que a Tayla pegou. Eu e a Tayla pegamos, estou denunciando a idade da Tayla também. Que se andar com uma câmera na igreja era um motivo de, assim, de bagunça, entendeu? E hoje não. Hoje, né? Inclusive as igrejas até pagam as câmeras, né? Então, graças a Deus, eu já tenho essa consciência. Por quê? Porque o comportamento social das pessoas foi modelado. Hoje a gente olha muito mais coisa na internet do que propriamente presencialmente, né? Sim. Conteúdo, você faz um curso, qualquer faculdade você faz agora tem matriz EAD, né? Tu pega mesmo um curso presencial, mas tu vai ter uns 30% ali que é à distância, entendeu? Então eu tenho feito esse apelo, assim, que a gente tenha um pouco mais de intencionalidade, né? Seja mais, assim, tenha mais um foco nisso, né? Começa a trazer à tona o que a gente vive, começa a trazer à tona os testemunhos. Não só pega a foto do culto, larga lá e... Não, tem mais coisas que a gente pode explorar. São as histórias, são as narrativas daquilo que a gente vive. E tem tanta coisa legal pra gente compartilhar. E às vezes as pessoas deixam de conhecer quem de fato nós somos, ou nós somos rotulados pelo que os outros dizem. Não tem informação nenhuma nossa, né? Então eu tenho feito esse apelo aí pra vocês serem bem intencionais aí nas redes. Até tu falou dessa intenção de falar de quem é. Tu escreveu até o livro aquele do Propósito da Dor. Sim, transforma a sua dor em um propósito. Então ele pega muito assim a tua parte da infância para falar de hoje. Sim, na verdade assim, esse livro é o penúltimo livro que eu escrevi. Ele não é especificamente dessa fase, porque dessa fase eu estou criando um outro agora. Mas ele é de uma fase que eu enfrentei já agora, mais ultimamente, com o meu filho mais moço. Meus dois filhos, na verdade, eles tiveram muitos problemas de enfermidade. E o mais novo teve um problema muito mais tenso, né? Para vocês terem ideia, nos primeiros 2 anos de vida dele, ele teve cólicas absurdas. E as cólicas geralmente elas aconteciam e acontecem, infelizmente ainda, à noite. Então tinha noites assim que ele chegava a acordar com crise, com assim de se contorcer assim, ó, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então nesses últimos 3 anos, eu não sei o que é dormir, por exemplo, assim, ó, de eu deitar e dormir 3, 4 horas direto. Não, tem uma crise entre 1 e 1 hora, tem outra crise entre 2 e 2, 3 horas. E teve um dia assim que eu fiquei muito desesperado, muito mesmo. Porque eu estava cuidando do meu filho, aí estava dormindo. Aí eu fui no banheiro, quando eu voltei, ele tinha tirado a roupa dele e ele se coçava de maneira incontrolável. Assim, você pega um menino de 2 anos, que tira toda, mas a força de um menino, pode arrancar toda a roupa, se coçando de maneira incontrolável, com sangue nas mãos. Quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Eu fiquei desesperadíssimo. Desesperado, assim, Deus, o que está acontecendo? Aí a gente que tem uma espiritualidade meio fraquinha, né? O que eu fiz de errado? Qual é o meu pecado? Sabe essa coisa assim de culpa? E eu me desesperei, assim, sabe? Daí passei um creme nele, fui tentando acalmá-lo, aí ficou mais 1 hora, assim, naquela loucura. Daqui a pouco ele se acalmou e dormiu. Quando ele se acalmou e dormiu, eu desabei. Disse, cara, eu aguento qualquer coisa, mas ver meu filho doente é difícil pra mim. Ponto fraco. É o ponto fraco. E daí, do meio dessa angústia, né, desse aperto, veio uma voz assim, muito calma, e falou comigo, Deus falou comigo, ele disse assim, ó, faça da sua dor um propósito. E eu lembrei de um texto, que para mim é um dos textos mais difíceis, que é a experiência de Jesus no Getsemane. Eu acho esse texto muito difícil. E uma das falas que Jesus tem nesse texto é a minha alma está profundamente triste até a morte. É o Filho de Deus dizendo que a alma dele está arrebentada a ponto de morrer. E eu lembrei desse texto. E foi aí, cara, naquela madrugada assim, tensa, que eu
peguei lá, abri um notebook e comecei a escrever. E daí surgiu esse livro. E graças a Deus, assim, já vendeu quase 6 mil cópias já. Gilson, e falando um pouco dessa questão do teu ministério, que muitas pessoas, né, buscam ser um pregador como o Gilson Gomes, pregar no Café com Jesus, ter livro lançado, fazer o postzinho lá de agendas do mês, mas existe os bastidores do ministério, né? Que é a parte ali onde muitas pessoas querem ali o resultado, mas não querem passar pelo que é preciso. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, a questão desse tratamento através dos teus filhos ali, esse entendimento, como tu consegue lidar com essas duas coisas? Uma das coisas hoje que eu acho que a gente tem que desmistificar muito é que existem pessoas que foram chamadas para alcançar muitas pessoas. Existem outras pessoas que foram chamadas para alcançar talvez um grupo menor de pessoas. E não existe algo que diga assim, um é maior do que o outro. Não. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, Deus tem uma grande obra na tua vida. Na verdade, Deus tem uma grande obra na vida de todo mundo. É a gente que desabona aquilo que Ele está fazendo, né? Então eu sempre procuro falar disso. Agora, questão, hoje em dia a gente criou uma espécie de é quase uma coisa comercial em cima, né, dessa questão do ministério, né? Porque infelizmente tem gente que leva dessa forma, né? É uma questão mais mercantil, comercializada e tal. Exato. Então, ainda mais agora que a gente assim tem esse desejo por viralizar, enfim. Mas aí tudo bem. Mas é que o que as pessoas não veem é realmente esse lado B, entendeu? Esse lado B do que acontece na vida real de uma pessoa. As angústias, né, as dores, os sofrimentos, a solidão. O ministério te deixa muito solitário. Muito solitário. Eu tenho muitas pessoas que me conhecem, mas pouquíssimas pessoas que eu consigo me relacionar. Então, para mim é um desafio. Eu tenho que criar as minhas conexões. Eu tenho gente que me escuta, mas não quer dizer que essas mesmas pessoas que me escutam se relacionam comigo. Então toda pessoa que passa, assim, que vive nesse cenário que eu estou vivendo, ela tem esse embate com a solidão, sabe? De às vezes tu ter que fazer uma viagem de 300 quilômetros sozinho, sabe? Uma batalha espiritual, enfim, é tu numa luta contra tu mesmo, é uma angústia de ter pregado uma mensagem ruim, né, de tu não ter conseguido ser muito assertivo. Eu já preguei um monte de mensagem que depois, meu Deus, eu tinha vontade de me enterrar. Depois eu vi que tu foi filmado, é pior ainda. Né? Então tem essas angústias, né, cara? E daí tem esses processos, né, que são humanos, né? A nossa vida, ela é constituída de uma série de sofrimentos. O ingrediente da vida. Se Deus não poupou o seu filho, o que ele vai poupar o Deus? O que o Deus tem de tão especial? Então tem doença, mano, tem dificuldade financeira. Agora, esse dia eu tava indo pregar, estourou o motor do meu carro, entendeu? Ali é isso aí, mano. Eu tenho que pegar uns cartão, agrupar eles e tentar passar, entende? Então são essas coisas, né? São essas coisas que a gente passa, que faz parte disso. Mas eu sempre tenho dito assim pro pessoal que às vezes tem esse anseio, você tem que ter uma boa base. Eu tenho uma boa base. A minha esposa, ela é o sustentáculo de toda a minha chamada. Embora ela não apareça, embora a gente, pelas questões dos meus filhos, ela não consegue estar junto comigo, mas ela é a base, né, de tudo que eu vivo, assim. Então, tenha uma boa base. Né? Se não tiver uma boa base, você vai ser refém da expectativa dos outros. Né? Quantas vezes, mano, eu tava em casa, assim, pensando em cancelar a agenda, porque não tinha condições emocionais de ir. A Mônica, não é sobre ti, é sobre o que Deus tem contigo. Aí uma palavra, assim, te encorajar, tu botar a cara no carro e tal. Então são esses diálogos, assim, que sustentam a gente. Porque essa questão da visibilidade, ela não te sustenta, ela te suga. Ela gera uma expectativa que, se tu não aprender a administrar, tu fica, sabe? Enfim. Me lembro, às vezes eu vou num lugar aí e tal, o pessoal recebe, hoje tu vai quebrar tudo, sabe? Daí tu, né? Uma vez o irmão orando, irmão, vai ter cura, vai ter... Vai revelar CPF. Então tu tem essas, né? Então o que te dá base mesmo é a sua casa, é isso, mano, é isso. Então, antes de você querer crescer pra cima, né, tem que crescer pra baixo.
É a raiz, né? É, a raiz. É tipo o cedro no Líbano, né? Que os primeiros anos ele cresce assim, parece uma árvore tão pequena, mas na verdade ele tá com raiz, né, que dão 12 metros, 11 metros. Então, primeiro cresce para baixo, depois para crescer para cima, né? Daí para cima você vai. Inevitavelmente as pessoas vão te ver, vão te chamar, tal. Acho que é por aí. Muito bom. Bom, isso aí. É isso aí. Então, gente, obrigado aí. Eu espero realmente ter contribuído com o coração de vocês. Não parem essa programação. Tudo que começa pequeno tende a crescer, tudo que começa grande não tende a se sustentar. E vocês estão começando com muita humildade. Eu espero que essa mesa seja um ambiente de cura, de restauração, que essas histórias possam alcançar corações específicos. E eu tenho certeza que Deus vai usar vocês para isso, essa equipe toda que está aqui. E quando eu vejo pessoas como vocês, muitos aqui eu já tive o privilégio de falar sobre Jesus inúmeras vezes, vocês são o meu combustível. Né? Quando eu vejo que existem jovens sim que querem fazer o nome de Jesus conhecido com aquilo que podem, né? Seja com uma câmera na mão, seja com um envelope de evangelismo, seja, sei lá, indo para a África ou qualquer outra coisa, seja servindo na igreja. Vocês, assim, são a certeza de que essa geração não está prostrada, tá dando uma resposta, ainda com todas as limitações, mas a minha oração é que, sempre que eu penso, assim, nessa geração que Deus está levantando, eu lembro daquele texto de Lucas 8,16, que você não esconde, né, uma candeia debaixo da cama. Então, que vocês estejam no lugar certo, fazendo a coisa certa e sendo a resposta de Deus para esse tempo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Isso, quer deixar tuas redes? Claro, vou fazer um jabá. Fica à vontade. Óbvio. Seguinte, ó, pessoal, segue aí se você não me segue, no Instagram, Facebook e tal, @Dilson Gomes Oficial, mas é o seguinte, ó, me segue no YouTube. Eu preciso que você me siga no YouTube. Provavelmente você já me segue no Instagram, mas vá lá no YouTube. Não é só seguir, só tem que se inscrever no canal, ativar o sininho. Mas também se inscreve aqui no canal do Comar Diverso. Tem que fazer também o jabá de vocês, gente. Com certeza. Vai lá, Peter. Mas obrigado, vocês conseguem me achar lá. Toda segunda-feira tem o meu podcast também. Tem um podcast chamado Da Vida Cast. Eu e minha esposa, a gente traz pessoas que sentam à mesa para contarem suas histórias, o que viveram, o que passaram, os lutos, as dificuldades, as curas. Tem muita coisa boa. Já chegamos aí mais ou menos deve estar mais ou menos umas 64 entrevistas. E lá no canal tem muita coisa lá também. Me segue também nas outras redes sociais. Que Deus abençoe. E já compartilha também o canal do Dilson lá pra galera, né? O grupo da família, dos amigos. Isso aí, manda pra todo mundo. Manda pra tia do Zap, faz um tendel lá. Bom dia, em vez de florzinha, manda um... Isso aí. E galera, a gente agradece vocês. Já se inscreve também aqui no nosso canal se você não é inscrito. E se você já compartilha pra galera. Ativa o sininho, como o Dilson falou também, do nosso canal, para que você continue assistindo nossos próximos vídeos e que o nosso vídeo apareça para outras pessoas. Então, tem um recado aí? Acho que é isso aí. Até a próximo episódio aí. Muito obrigado, galera. Obrigado, Dilson. Valeu. Valeu.